Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Estamos fazendo aqui uma experiência inovadora. Estamos fazendo ao mesmo tempo uma live pelo Facebook e pelo Instagram, ao mesmo tempo, as duas juntas. Hoje a live é para a gente bater um papo, conversar um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre Itã, sobre as lendas africanas, né? Vamos lá. Isso, o pessoal vai entrando. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, bom, muito bom. Quem quiser participar do nosso vídeo aí pode participar. Hoje vai ser um vídeo diferente. Nós estamos aí no YouTube e ao mesmo tempo no Facebook. No YouTube não, no Instagram e no Facebook. Instagram. No Instagram dá para ver aí a pessoa que a gente está falando. No Facebook não dá, não tem como eu transmitir ao mesmo tempo. Você é de onde, minha irmã? Sou do Rio de Janeiro, Oh, Jacarepaguá. muito bom. Eu sou de São Paulo, mas nasci no Rio de Janeiro. Sou É carioca mesmo? também. É, Sou carioca do não conheço Grajaú. São Paulo. Grajaú, conheço. Tudo Aí bem com o está. senhor? Tudo Essa bem. pandemia horrível, né? Ah, é terrível, né? E Tomara que isso acabe logo. tá na Umbanda há quanto tempo? Sou um bandista, eu tenho 44 anos, mas eu entrei com 16. Olha, Como eu precisei ir para Fortaleza, que na época meu pai é militar, né, e aposentou, é de lá, e falou quando você fosse se aposentar, ele ia embora para a terra dele. Passei 19 anos no Ceará, sem olha. frequentar nenhuma casa. Aí voltei para o Rio de Janeiro em 2014, 2013, aí entrei numa casa, fiquei lá uns 3 anos. Assim, no início foi muito bom, mas eu sei que a gente entra pela nossa cabeça, pelos nossos orixás, né? Sim, sim. Mas também as pessoas fazem muito o lugar. Não adianta a gente ficar só por, né, tentando tapar o sol com a peneira. Sim, é verdade. Aí eu fui e agora, um pouco antes da pandemia, eu voltei para o terreiro que eu entrei quando eu tinha 16 anos. Olha que maravilha. Deu uma travadinha. Voltou, Desculpa, voltou. foi. Aí, agora que eu comprei meu material todo para fazer minha quartinha de novo, aí a gente entrou na pandemia, aí parei, tive que me afastar novamente. Não, mas é só ter paciência um pouquinho. Tudo isso vai passar, né? É, Isso vai é um sim, vai. momento de dificuldade, um momento passageiro, mas tudo isso vai passar, tudo vai voltar ao normal, né? Não o normal como era antes, né? Um normal diferente, né? Vai ser devagar, mas a gente tem que manter a nossa fé. Nesse momento, né? Eu sempre digo isso, porque é muito fácil a gente ter fé nos momentos em que está tudo bem, né? No momento da dificuldade é que a nossa fé é testada, é cobrada assim com mais vigor, com mais rigor, né? Tá entrando uma ligação aqui, desculpa, pode falar. É, então, no momento da pandemia, né, que é boa noite, olha aqui no Facebook, Cristiane Mendes. Cristiane, nós estamos também no Instagram, então estou fazendo uma coisa inédita aqui, que eu não tinha feito ainda. Eu falei, poxa, eu tenho seguidores no Instagram e tenho seguidores no Facebook. É Como bom, né? agradar a ambos? Então vamos fazer conjunto. Aí eu tive essa ideia de fazer conjunto. Tô Aí, aqui meio no escuro que eu tava colocando a minha neném para dormir, ó. oh, Agora, que minha maravilha! Joana.
Que Adoro o maravilha. tambor também, viu? Adora o tambor desde criança. Nossa, ela vai para um terreiro, mas toma conta de um atabaque e anda e bota o chapéu do malandro e corre. Ela ama, ama. Eu falei assim, graças a Xalá. Que maravilha. Que maravilha. É, Mas é um prazer, ó. Um prazer ter aí com você, minha irmã, igualmente. na nossa live aí, prestigiando, né? Isso, muito bom. Muito bom. Tá bom. Estou aqui, viu? Prestigiando o Senhor, muita saúde, né? Para o Obrigado. Senhor, para a sua casa, para os Obrigado. orixás, né? Obrigado, obrigado, Que irmã. essa nuvem negra passe logo, né? Ah, vai passar, com certeza. Com certeza. Sou filha de Obaloaê, só que eu penso ele é a cura, né? E a nossa proteção. Para todos nós, né? A Totô, né? Para todos A nós. Totô, Totô. meu pai. Isso aí. Muito bom, minha irmã. Perfeito, Tá. obrigado por ter participado. Vamos ver se alguém mais. Nada. Obrigado ao Senhor por ter me chamado. Um prazer muito grande participar. E que outras pessoas entrem, né? Para a gente Isso, conversar, se conhecer. isso, isso. Nada melhor nesse período a gente criar vínculos, né? Ter Exato, empatia pelo próximo, né? Que isso faz a exato, gente crescer, faz as exato. energias fluírem, né? Sim, Atrair boas energias, boas cargas, né? Boas demandas para a gente. O mundo está tão complicado, né? a gente As pessoas precisa precisam vibrar ter muito paciência. positivamente nesse momento, né? Momento de Isso aí. dificuldade, né? A gente precisa vibrar positivamente. Positivamente, Né? isso. Vai passar, vai, tudo Vai, passa, né? vai, com certeza. É isso aí. Tá ok. Tudo de bom pro senhor, tá? Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa Axé pra noite. todo mundo. Axé para todos, que Oxalá te abençoe, filho. Amém, amém. Vamos ver aqui, nós estamos fazendo uma live diferente hoje. O Luci está entrando aqui, né? Tô vendo aqui os comentários, o pessoal está entrando no Facebook. Nós estamos fazendo uma live diferente, uma live no Instagram e também no Facebook. E ao mesmo tempo, simultâneo. Ah, Luci, um grande abraço desde Madrid, olha aí. A Luci, nossa irmã, irmã de santo, de lá de Madrid, mandando um grande abraço. Que bom. E quem quiser entrar aqui para participar, gente, vamos participar, a gente troca uma ideia, a gente pode. Estou fazendo essa live aqui diferente, para a gente trocar ideias, para chamar as pessoas para participar. Quem quiser participar, pode entrar, chama aqui. Né, no Instagram acho que é mais fácil. No Facebook eu não sei como fazer para chamar. Aqui. Ah, Elaine, vamos lá. Vamos falar um pouquinho com a Elaine. Vamos aguardando a Elaine aí, que está chamando. Vamos lá. A Elaine vai entrar aqui, vai falar com a gente, vai trocar uma ideia, vamos bater um papo. Um papo de banda, né? Seja um papo de umbanda, é um papo de banda, não é isso? Muito bom. Vamos lá, estamos aguardando aqui a Elaine. A Elaine fez a solicitação para participar. Vamos ver se ela consegue entrar aqui e a gente conversa um pouquinho. Não está conseguindo conectar. Acho que está com problema, Elaine. Faz a solicitação de novo, Elaine, por favor, para a gente poder conversar. Isso aí fazendo uma experiência diferente, uma live no Instagram e ao mesmo tempo no Facebook, né? Falei, poxa vida, eu tenho seguidores no Facebook, tenho seguidores no Instagram e eu quero agradar a ambos, né? Então, como é que a gente faz? Vamos fazer, tive a ideia de fazer a live, né? E nos dois, ah lá, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui com a Elaine novamente.
Elaine está entrando, vamos ver. Aguardando. Vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, pessoal, pode ir fazendo perguntas, né? Podem ir formulando perguntas que a gente vai respondendo aí. Vamos trocando algumas ideias sobre a nossa querida Umbanda. Vamos ver, estamos aguardando a Helene, ver se consegue entrar. Boa noite, Marcelo, boa noite. Vamos ver se ela consegue entrar aqui. Enquanto isso, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Itã da criação. Não conseguiu entrar, olha lá, falhou de novo. Falhou de novo. Gente, quem quiser participar da live, fica à vontade. Pode mandar pergunta, pode chamar aqui, que aí eu coloco ao vivo aqui para a gente trocar ideia, para a pessoa se apresentar, falar um pouco sobre a sua experiência na Umbanda. Elaine tá aqui, ó. Axé, boa noite, Elaine. Não deu certo, né, Elaine? Não conseguiu entrar aqui no Instagram, não tem problema. Vamos falar um pouquinho sobre o Itã da criação, né? Isto, muito bem. Qual a pombagira que combina com o Exu Sete da Lira? Minha irmã, não tenho certeza a respeito de que pombagira, se teria uma pombagira específica que combinasse com o Exu Sete da Lira, viu? Eu não vou arriscar aqui a dar uma opinião errada, uma opinião equivocada, tá certo? Exu Sete da Lira é um Exu maravilhoso, é um Exu que hoje você encontra muito pouco nas casas de Umbanda, né? Ele foi muito famoso numa mãe de santo antiga, tradicional, já falecida, que tem até um episódio bem interessante, esse Exu Sete da Lira, que estava num programa, eu não me recordo se é Globo, se era Record, parece que é o programa do Cavalcante, né? E essa mãe de santo se apresentou com o Exu Sete da Lira. Quando ele virou no Sete da Lira, quando veio o Sete da Lira, aí foi todas as moças de auditório, aquilo lá, todo mundo virou. Ali virou tudo nas pombageiras. Então foi esse episódio. E ele era extremamente respeitado, esse Exu Sete da Lira, né? Essa mãe de santo. Agora é mais raro, né? Se vê muito pouco hoje falar sobre o Exu Sete da Lira, né? Mas eu ia falando do Itã, né, da criação, né? Então, quando o nosso Olodumare, né, resolveu criar o mundo, né, ele então encarregou, é verdade que ele trabalha na linha dos rios? Sim, eu acredito que sim. Trabalha na linha dos rios. Exu Sete da Lira. Quando Olodumare resolveu criar o mundo, ele então estabeleceu essa incumbência, encarregou Orixalá, ou seja, Oxalá, ou também chamado de Obatalá, que deveria criar o mundo. Entregou a Oxalá o saco da criação. Só que recomendou que ele fizesse alguns ebós antes de iniciar a criação do mundo. Então ele deveria fazer algumas oferendas, mesmo sendo Oxalá, ele deveria fazer algumas oferendas para depois então criar o mundo dos seres humanos, né? Porque o mundo dos orixás já existia. E lá estava então, saiu ele em direção ao mundo para criá-lo, né? E na passagem ele já encontrou com Exu. E Exu já ficou
meio bravo com ele, porque ele não tinha feito as oferendas como havia sido recomendado. Então Exu falou: ó, então é assim, você não vai fazer as oferendas conforme foi recomendado. Boa noite, sua bênção, pai Wilson. Que prazer tê-lo aqui na nossa live. Então, ele não cumpriu as oferendas e foi em direção a criar o mundo. Exu então fez com que ele sentisse uma sede muito grande, muito forte, e ele não teve dúvida. Ele pegou o Opá-Chorô, que é uma espécie de cajado, que Oxalá, Orixalá, carrega, e bateu em um dendezeiro, e desse dendezeiro começou a jorrar o vinho de palma. Ele era tanta a sede que Oxalá tinha, que ele bebeu até se fartar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele caiu bêbado, dormiu, né? E Motumbá, Leandro, Motumbá, Xé, meu irmão. E dormiu bêbado e o saco da criação ali ficou. O Dudua, avisado por Exu, foi até o local, pegou o saco da criação e levou até Olodumare, falando: olha, você encarregou Orixalá de criar o mundo. E ele se embebedou e largou o saco de lado. Olodumare disse: então vá você e crie o mundo. Então o Dodua foi então com o saco da criação, desceu até onde seria o mundo e só havia água. Ele abriu o saco da criação e dali saiu uma terra. Essa terra também saiu uma galinha com patas com 5 dedos, e essa galinha então começou a escarafinchar, e foi escarafinchando, até que foram formando os continentes, e foi formando o mundo. Orixalá acordou, e foi todo sem jeito à presença de Olodumare, para dizer: olha, eu me embebedei, e etc. Olodumare ficou muito bravo com Oxalá, porque ele não tinha cumprido a missão, ainda mais se embebedou, se embriagou, e fez: tudo bem, tá certo, vou lhe impor uma punição por isso. Então, você está proibido, nunca mais vai ingerir bebida, vinho de palma. Por isso e por esta razão é que os filhos de Oxalá, principalmente os iniciados, né, não devem ingerir bebida alcoólica, né, em respeito ao Oxalá. E quando ingere, com muita parcimônia, ou seja, com muito cuidado, muito pouco, não deve ingerir muita bebida alcoólica. Por quê? Porque normalmente dá coisa errada. Vejam qual é o significado desse ita. Né? Claro que Olodumare puniu, né, Oxalá por ter ingerido bebida alcoólica, mas recompensou com a criação, com a possibilidade de criação dos seres humanos, que é outro Itã que explica que Oxalá é que dá o sopro divino, né? Ele molda o ser humano e dá o sopro divino para a criação dos seres humanos. Muito bem. Mas qual o fundamento desse Itã? Eu já disse, né, que os Itãs são como fossem historinhas em quadrinhos, né? Eles servem para explicar coisas complicadas de uma forma bem simples, né? Qual era a ideia desse Itã? Por que vejam, Oxalá, que é conhecido como Orixalá, ou seja, o orixá dos orixás, né?
Oxalá, Orinxalá, orixá dos orixás, mesmo sendo tudo isso, né, que a prepotência dele, né, levou a essa prepotência, ele não estava livre de fazer os ebós e as oferendas que havia o Eolodumare lhe recomendado. Então, mesmo sendo Orixalá, os orixás dos orixás, ele deveria ter a humildade e não prepotência, e deveria ter feito as suas oferendas, as oferendas que haviam sido recomendadas. Mas Exu fez o quê? Exu cumpriu o quê? A lei divina da ação e reação. Ou seja, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Oxalá desrespeitou a lei divina, foi punido por isso. E quem levou a paga, a punição, foi exatamente Exu. Exu é que levou a punição para ele. Descumpriu a lei divina, então você vai pagar, vai sentir sede, vai se embebedar e vai perder o saco da criação. Tá? Ou seja, o que este Titã vem demonstrar, meus irmãos? Vem demonstrar que, acima de tudo, nós temos que ter humildade. Nós devemos cumprir a lei divina. Nós devemos cumprir as recomendações do sagrado. Por mais importante que você se ache, porque na realidade nós não somos absolutamente nada, nós somos um grão de areia nesse universo. Você tem que cumprir o sagrado. E aquilo que você fizer, você vai ser responsabilizado por isso. Então é um Itã muito interessante que mostra o quê? Mostra a necessidade de nós sermos humildes. A prepotência não leva absolutamente a nenhum lugar. A humildade, sim. A humildade, sim. A humildade abre todas as portas, abre todos os caminhos. A prepotência, jamais. Então, vejam, Orixalá, que era o orixá, né, incumbido pela criação dos seres humanos, e ele descumpriu e foi punido por isso. Vejam, é muito interessante, se vocês forem à Nigéria, ou se virem algum vídeo a respeito da Nigéria, vocês vão ver a estátua de Odudua, né, segurando aí o saco da criação, né, fazendo menção de criar o mundo, né, a menção a esse tão interessante. Gente, eu vou deixar aberto aqui para dúvidas, se vocês tiverem dúvidas para perguntar alguma coisa. Se quiserem que eu fale de algum Itã específico, me fala aí qual orixá que vocês gostariam que a gente falasse sobre algum Itã importante. E eu falo sobre o Itã. E estou aqui aberto para... Forte abraço, Tino. Forte abraço. Estou aberto aqui para a gente conversar, para a gente dialogar. Quem quiser participar do vídeo aqui, não pelo YouTube, não, pelo Facebook eu não sei como fazer, mas pelo Instagram dá para fazer. De Omolu, vou contar de Omolu então, vou contar. A Elane pediu aqui um Itã de Omolu. Neste Itã, refere que indiferente da posição, não nos podemos desviar da nossa missão. Muito bem, um comentário aqui, acredito que seria Maria Fernanda, Maria Fernandes, né? Exatamente, se nós temos uma missão, nós temos que seguir essa missão, tá certo? Seguir essa missão. Vamos falar de um Itã de Omolu, um Itã que eu acho muito bonito e explica por que se oferece Marcelo Fernandes, desculpa, Marcelo, né? É exatamente isso. Um Itã muito bonito,
porque que explica ah, a questão de que se oferece pipoca para o Molu. Vamos ver se aqui tem gente querendo participar. Vamos ver se a gente consegue participar aqui. E aí a gente bate um papo sobre. Olha aqui, quem que tá aí? Não tem problema. Bom, vamos falar sobre esse Itã então. É assim, promoveu-se uma festa e foram todos convidados, todos os orixás, né? E os orixás estavam participando. Ah, foi sem querer. Não tem problema, fica tranquilo. Pediu aqui a participação sem querer, não tem problema. Todos os orixás estavam participando dessa festa. O Molu ficou com vergonha, né, de participar dessa festa, de ir para essa festa, porque ele nasceu com um corpo cheio de rusgas, né, de feridas decorrentes da varíola. Então ele tinha vergonha. Ele estava vestido então com uma palha e acabou indo para essa festa, onde estavam todos os orixás. Ocorre que todos estranharam a vestimenta dele, porque ele usava aquela palha que cobria todo o rosto, todo o corpo dele, né? E, enfim, Yansan, Oya, né? Chegou e falou: não, peraí um pouquinho, vamos. Aí pegou o Molu e começou a dançar com o Molu, né? Começou a dançar com o Molu e a Oya é dos ventos, né? O orixá dos ventos. Tanto ventou, que aquelas palhas que cobriam o Molu, né, acabaram voando. E as feridas de Obaluaê saíram do corpo dele como se fossem pipocas. Por isso que se oferece pipoca, por isso que se faz ebó com pipoca. Gente, pipoca é para cura, tá? Então aquelas feridas, aquelas pústulas da varíola começaram a pular do corpo de Omolu e pularam no chão em pipocas, que são chamados deboru, tá? A pipoca é deboru. É a flor de Obaluaê. É aquele milho duro que ele é aquecido, ele se transforma em uma flor linda. Vejam como é bacana isso. E aí, quando se levantou as palhas e as pipocas pularam, todos viram um homem, um orixá lindo, né? Maravilhoso, que era Obaluaê. Então essa é um Itã maravilhoso, muito lindo. Em recompensa, né? Em recompensa, como Omolu, Obaluaê, é o orixá da passagem que rege a passagem entre a vida e a morte. Ele que conduz os espíritos dos mortos, né, para continuar a sua jornada espiritual, ou seja, ele que tem o chamado controle sobre os eguns, é o Baluaê quem tem o controle sobre os eguns, em gratidão a Oiá, ele então atribuiu também a ela o controle dos eguns. É por isso que Oiá tem também é chamada a rainha dos eguns, ela que controla. Vejam que ela tem aquele rabo de cavalo, né? Que ela acena quando vem o orixá, né? Espantando os eguns, ou seja, espantando os espíritos dos mortos e aqueles, claro, que não têm iluminação, né? Então esse é um Itã muito bonito, muito bacana. E claro, o Molu ficou muito bravo, né, por não ter sido convidado. A gente precisa completar o Itã, né? Já ia me esquecendo. Para essa festa que foi dada por todos os orixás.
Tá? E o que e foi reclamar com Olodumare, que é Deus, vamos dizer assim. Olodumare disse que então os orixás deveriam fazer sempre uma festa em homenagem a Omolu. E nesta festa deveria ser servida todas as comidas dos orixás. A esta festa se chama Olubagé. Não sei se já ouviram falar. É uma festa que se faz em homenagem ao orixá Omolu, orixá Obaluaê. E vejam que interessante. Nessa festa é fornecida, é entregue ali às pessoas, são feitas as comidas de todos os orixás, e essas comidas são servidas àqueles que estão frequentando a casa em uma folha de mamona, né? A árvore da mamona. A folha da mamona é altamente tóxica. Altamente tóxica. Mas a comida de Obaluaê é servida na folha de mamona. E as pessoas então comem, passam no corpo e etc. O que sobra, amassa direitinho e joga que fica o carrego para ser despejado. Vejam por que será que a comida é servida numa folha de mamona? Exatamente a chamada contradição. Não é a passagem? A comida não representa a vida e a folha de mamona, que é tóxica, representa a morte. O que é o Obaluaê? Orixá Obaluaê. Ele é a passagem da vida para a morte. Que é, na realidade, meus irmãos, uma aparente contradição. Né? Normalmente o Baluaê usa preto e branco. Na Umbanda a gente usa o preto e branco, que é das almas, que está ligado ao Baluaê. Há quem use inclusive o roxo, né? Mas o preto e branco são contradições? O preto é contrário do branco? Não, são contradições aparentes. O branco contém todas as cores, inclusive o preto. Se você pegar aquele catavento, ele é todo colorido. Se você rodar aquele catavento, ele vai ficar branco. Então o branco contém todas as cores. Então o branco também contém o preto. Então branco e preto é a aparente contradição. Vida e morte são contrários? Ah, se você achar como vida e morte encarnado, elas seriam contrários. Mas se você entender que a vida existe antes do encarne e depois do desencarne, que nós temos vida espiritual, vida encarnada, vida espiritual, voltamos para a vida espiritual. Então tudo isso é vida, então não tem contradição. Não há contradição. A vida é vida. Vida antes do encarne, vida durante o encarne e vida após o desencarne. Isso é tudo vida. Então são aparentes contradições. Vamos ver, meus irmãos, se alguém quer participar, aqui eu posso, quiser se apresentar, falar de onde é, né? Qual a relação que tem com a Umbanda. Nós estamos abertos aqui, estamos fazendo alguma coisa inédita, ou seja, diferente, uma live tanto no Facebook como uma live também no Instagram. E nós estamos falando de Itãs, né? Quem alguém quiser participar, pode acionar e pedir que eu autorizo para entrar ao vivo para bater um papo com a gente. Se não, me falem quais os orixás, qual orixá que vocês gostariam, né, que eu fizesse comentário de um Itã, né? Nós estamos aí, o tema de hoje é Itãs. Então, se vocês tiverem interesse de algum Itã, me digam aqui, façam um comentário, a gente fala sobre um Itã. Ninguém está falando, então eu vou falar do Itã de Ogum, né? Um Itã de Ogum que eu gosto muito.
acho muito bacana esse Itã. É assim, Ogum era o conquistou o reino de Ire, por isso ele é chamado de Onire, né? E esse reino ele entregou para seu filho, para que ele então tomasse conta do reino. Porque Ogum nunca foi muito disposto a reinar. O negócio dele era guerrear. Ele guerreava, guerreava, guerreava e não descansava sobre os ganhos daquilo que ele guerreava. Ele queria continuar guerreando, guerreando. Muito bem. Então, Ogum tornou-se rei de Ire. Só que atribuiu o reinado a seu filho, chamado, por isso ele é chamado de Onire. E como a coroa, né, do reinado foi passada ao filho, ele é chamado de Alacorô. Ogum é o rei que tem a coroa pequena, Alacorô, em menção que ele entregou o reinado a seu filho. E saiu guerreando. E saiu guerreando, 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 o que ele gostava mais de fazer. Cansado de tanto guerrear, ele retorna ao seu reino e encontra os seus súditos e ninguém lhe respondia. Ele falava com as pessoas e as pessoas não lhe respondiam. O ignoravam. Ele pedia comida porque ele estava com fome de tanto guerrear e as pessoas não davam comida. Ele pedia o vinho de palma que ele tanto apreciava e as pessoas não lhe davam vinho de palma. Ogum então ficou enfurecido e quebrou tudo e cortou a cabeça de várias pessoas. Vejam que acesso de loucura que teve Ogum. Então, o filho dele volta-se para ele e fala: meu pai, o que o senhor está fazendo? Ele falou: ninguém me respondeu, eu fui maltratado, eu fui desprezado. Por que o senhor cortou a cabeça das pessoas? O senhor não sabe que dia é hoje? Não. Hoje é o dia de uma cerimônia que o senhor decretou, o silêncio. Hoje ninguém pode se manifestar. Hoje todos devem permanecer em silêncio, em cumprimento àquilo que o senhor determinou. Por esta razão é que as pessoas, quando ele perguntava, não respondiam. Quando ele pedia as coisas, eles ignoraram. Ogum, então, ficou muito aborrecido, muito chateado com o que ele havia feito. Colocou sua espada, então, fincou sua espada no chão e disse que já havia vivido demais e desapareceu. Ogum, a partir daí, se tornou orixá. Vamos entender qual é a mensagem passada neste Titã. A primeira mensagem é a seguinte: já ouviram falar que Ogum é o orixá que nunca deixa seus filhos sem resposta? Por isso, ele não deixa os filhos sem resposta, porque exatamente como aconteceu com ele, ele foi deixado sem resposta. Então, quando se chama Ogum, se pede por Ogum, ele nunca, jamais vai deixar um filho sem resposta. E algumas palavras não devem ser ditas, né? Porque chamar-se Ogum sem precisão pode provocar-lhe a fúria, né? Então, esta fúria que saiu cortando cabeças. Outra coisa que vem desse Itã. Então, Ogum nunca deixa seus filhos sem resposta. Chamar Ogum, você vai ter a sua resposta. Se pedir a Ogum, você vai ter a sua resposta. Não se deve fazer julgamento precipitado. Foi o que Ogum fez. Ele fez um julgamento precipitado.
Ele achou que as pessoas estavam o desprezando. Na realidade, estavam cumprindo a lei que ele havia determinado. Então, este Titã ensina o quê? Que não devemos fazer julgamento antecipado, precipitado. Devemos ter calma, devemos ter paciência, procurar saber o que está acontecendo, né? E aí sim, quando estivermos inteirados do que está acontecendo, nós podemos tomar alguma decisão, sob pena de praticarmos injustiça, como aconteceu com algum. Chamar em qualquer momento, então, é evitar de chamar algum em qualquer momento. Só efetivamente no momento. E algumas palavras, né? Especialmente algumas palavras. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas, eu vou falar as palavras, tá certo? Saudarem algum com patacoriogunhe. Eu não gosto, agô, peço agô, de se utilizar esta expressão. Eu prefiro ogunhe. Por quê? O que é patacoriogunhe? Patacoriogunhe é corta a cabeça, gente. Faz menção a esse Tã, faz menção a esta lenda. Então eu não devo chamar Patacoriogunhe em uma situação que não é de extrema precisão, de extrema necessidade, de que eu estou passando um perigo. Eu devo chamar Ogunhê, pedir por Ogum, para que ele me dê caminhos. Ele é o Senhor dos caminhos, né? Exu é o Senhor das encruzilhadas, mas Ogum é o Senhor dos caminhos, ele que abre os caminhos. Então é assim, orixá, gente, é uma energia linda, é uma energia maravilhosa, mas nós devemos cultuar com respeito. Vejam, chamar Ogum desta forma é recordar algo muito trágico na história de Ogum. Né? Diferença grande entre estas saudações, exatamente. Então, Ogunhê é uma saudação de respeito. Ogunhê, meu pai, abra meus caminhos. Toninho, boa noite. Ogunhê, abra meus caminhos. Me dê caminhos abertos, me dê prosperidade. Né? Agora, não usar a outra saudação. É uma saudação que não deve ser usada de qualquer forma. Né? Vamos ver aqui. Pediram aqui de Oxum. Eu vou falar do Itã de Oxum, então, gente. Eu vou falar de Itã de Oxum. Da minha mamãe Oxum, adoro. É assim: Oxum, Obá e Oiá eram mulheres de Xangô. Então, Xangô, orixá da justiça, o rei, ele tinha 3 mulheres, porque lá era evidentemente uma poligamia. E o Xangô precisava ir para a guerra. Tá? Ele precisava guerrear. Então ele chamou Obá e chamou Oiá, que eram guerreiras, que são orixás guerreiras, e elas prontamente aceitaram. Aí as duas começaram a caçoar de Oxum. Falar, não, mas Oxum, ela vai quebrar as unhas dela. Ela vai manchar o seu batom se ela for pra guerra, né? Então, mas como que ela vai pra guerra? Chegou e falou, Oxum, você iria guerrear comigo? Ele falou, olha, elas estão dizendo que eu não sou guerreira, tá? Eu prefiro ficar tomando conta do palácio. E saíram então Obá, Oiá e Xangô e foram guerrear. E ficou no palácio, tomando conta do palácio, Oxum. O povoado foi avisar então Oxum
de que os inimigos iam invadir o palácio de Xangô. O que então Oxum fez? Mandou todos os servos do palácio fazerem comida com bastante fartura. Né? Fazer comida com bastante fartura. E aí, quando chegaram para invadir o palácio, ela falou: mas vocês vieram invadir o palácio? Não. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Podem entrar aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Olha, eu preparei, soube que vocês estavam vindo, preparei comida. Aí eles já ficaram meio assim: mas será que essa comida está envenenada? Falou: não, a senhora pode comer primeiro, claro. E ela comeu pelas beiradas. Mandou ela e as servas comerem pelas beiradas. Comer pelas beiradas vem daí, gente. O termo comer pela beirada, tá? Comeram pela beirada do prato. E viram que elas não passaram mal, que não morreram. Então todos os soldados comeram, que se fartaram. Só que o Oxum tinha preparado essa comida e tinha colocado o veneno no meio do prato. Conforme então os guerreiros foram comendo, e eles comeram tanto, que comeram inclusive o veneno. Quando Xangô foi avisado de que estavam querendo invadir o palácio, ele voltou correndo, juntamente com Obá e Oiá. Voltaram correndo e lá chegaram, encontraram todos os soldados que iam invadir o palácio mortos. Aí falou: mas Oxum, como é que você resolveu isso? Eu resolvi sem quebrar minhas unhas. Ou seja, o que nos ensina esse Itã? Nós devemos comer pelas beiradas. Nós devemos o quê? Pedir auxílio, sim, para Xangô e para Ogum, quando nós somos injustiçados, mas agir com a perspicácia de Oxum. Jamais nós devemos bater de frente contra os obstáculos. Quem bate de frente perde sempre. Tá certo? O que a água do rio faz? A água do rio, ela contorna as pedras, ela não bate de frente nas pedras. Então nós devemos ser como Oxum, que contorna os obstáculos, contorna as dificuldades. Dificilmente você vai ver Oxum ou uma filha de Oxum quebrando o pau. Né? Ela sabe muito bem a arte de guerrear sem quebrar suas unhas, sem manchar o seu batom. Geralmente percebo que muitos irmãos não pedem justiça, e sim vingança, ou prevalecimento de suas vontades. Exatamente, foi muito bom colocar isso, Marcelo, né? Eu vou falar sobre isso. Quando se pede para Xangô, a gente precisa tomar muito cuidado com o que se pede para Xangô. Percebam que o machado de Xangô, ele corta dos dois lados. Xangô é justo. Xangô é justo. Então, cuidado quando se pede: vou pedir para meu pai Xangô justiça. Ele vai fazer justiça. Nem que seja contra você. Tá certo? Então precisa tomar muito cuidado. Você precisa pedir o quê? Malei-me, meu pai Xangô. Me desculpa. Peço perdão. Peço que a justiça seja feita se eu tiver o direito. Se eu não tiver, que me mostre que eu estou errado. Peço perdão, meu pai Xangô. Né? Porque se pedir justiça para Xangô, ele vai trazer justiça. Só que aí a justiça pode ser a seu favor ou pode ser contra. Xangô é justo. Né?
Muito bem, gente. Oi, Laurinha. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Quem quer participar aqui? Quem quer entrar? Nós temos ainda um tempinho, gente. O Facebook, acho que nós estamos fazendo uma coisa diferente hoje, ah, que é uma live no Instagram ao mesmo tempo no Facebook. O Facebook eu acredito que ele não tem tempo, mas o Instagram tem tempo de fazer a live. Oxumaré, vamos ver um Itã de Oxumaré, né? Vamos ver, agora eu tenho que pegar aqui meu livrinho, gente. Ó, eu indico para vocês, gente. Esse livrinho é muito bom. Mitologia dos Orixás, tá? Reginaldo Prandi, tá? Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prandi, tá? Então, falar sobre Inhansã. Vou falar sobre Inhansã e sobre meu pai. Pode ser? Que é mais fácil que eu sei de cabeça aqui. É assim. Oxaguian, que é meu pai, Oxalá Novo, é conhecido assim como Oxaguian, porque é o orixá comedor de inhame pilado. E ele comia tanto inhame pilado, comia tanto inhame pilado, adorava inhame pilado, tanto é que Ogum auxiliou Oxaguian nas ferramentas para poder plantar os inhames, para que ele pudesse comer. Por isso que ele é grato e ele usa a guia azul e branca, que é em gratidão, né? Ele é grato a Ogum. E aí, Oxaguian passou um período de seca terrível e ele não sabia o que fazer. Ele pediu ajuda para Inhansã. E foi Inhansã que lhe emprestou o Atori. O Atori é aquele pauzinho, não sei se já viram, que o Oxaguian usa, aquele pauzinho. Ah? E ensinou que ele deveria bater aquele Atori para chamar a chuva. E assim fez. O Oxaguian batia o Atori. Nisso choveu no reino de Oxaguian. E aí ele conseguiu de novo plantar os inhames e comer os inhames. E ele tem então profunda gratidão por Inhansã. E é por isso uma das lendas, tem outras lendas que falam sobre o Atori, que usam, né, esse que ele usa isso em gratidão e relembrando esta lenda em que ele foi auxiliado por Oiá para que chovesse em seu reino. Uma pergunta aqui: tem diferença do Eroxim em Ansan branco do preto? Não, aí algumas pessoas falam de qualidade, eu não gosto muito desse termo, seria o caminho de Oiá, depende do caminho de Oiá, né? Não qualidade, né? A gente fala qualidade, mas qualidade não seria o melhor, né? Seria o caminho de Oiá. E aí, evidentemente, pode ser o branco, pode ser o preto, enfim, é a cor, que é o orixá quem diz qual é a cor da roupa e tudo mais, conforme o caminho, isso é apurado no jogo de búzios, né, no candomblé. Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui o que nós temos. Nosso tempo aqui está quase se esgotando, né, gente? Quase se esgotando, quase 50 e poucos minutos. Meu irmão Pedro Maríngulo, seja bem-vindo. Um livro para começar a estudar sobre Umbanda. Um livro bom para começar a estudar sobre Umbanda. O primeiro que eu acho que é fundamental é O Guardião da Meia-Noite, tá? De Rubens Saraceni, né? Para você entender o mistério Exu, tá? Ele te explica
bem isso. E olha, gente, tem um curso aí de graça no meu canal do YouTube, Marcelo Pereira Umbanda, tá? Lá eu venho falando sobre a Umbanda, origem da Umbanda, diferença da Umbanda para o Candomblé, falo de todas as entidades e vou seguir depois falando de cada um dos orixás. Toda sexta-feira tem vídeo novo lá no canal. Hoje entrou o vídeo lá falando sobre Exu, então a entidade Exu. Vou-me aqui, Pai. Abraço, sua bênção. Oxalá abençoe. A bênção, Marcelo. Oxalá te abençoe também. Já é seguidora. Gratidão, irmã, gratidão. Aliás, eu vou fechar, praticamente está terminando nossa live, com esta frase. A frase de Exu Tranca-Rua das Almas. Gratidão, gratidão é a chave que abre todas as portas e todos os caminhos. Canal do YouTube, estão perguntando aqui, é o mesmo do Instagram, Marcelo Pereira Umbanda. Marcelo Pereira Umbanda. Tem o link aí na minha bio. E no Facebook também tem várias postagens, né? O meu Facebook é Marcelo Pereira e Marcelo Pereira Umbanda, tá? Eu tenho várias postagens com o link, mas na bio aí também tem o link. Então, a gratidão, meus irmãos, gratidão a todos vocês que acompanham aqui no Instagram, que me acompanham no Facebook, tá? Gratidão, muita gratidão, muito obrigado mesmo por me acompanharem e fico muito, muito feliz em estar aqui com vocês para bater esse papo, para esclarecer dúvidas, para levar a bandeira, né, nosso Pai Oxalá em diante, né? Porque a gente sabe, existe muito preconceito em relação ao Umbanda e Candomblé, mas, como eu digo, o único caminho para desconstruir o preconceito é o conhecimento. Então é preciso conhecer para desmistificar, porque Umbanda não faz amarração, não traz amor de volta, ela pode trazer sim o seu amor próprio de volta. Isso ela traz, o seu amor próprio, o amor verdadeiro por você mesmo, tá? Então nós precisamos nos amar. Isso é fundamental. Axé, boa noite, boa noite. Marcelo, por que saltamos Exu com as palmas da mão para baixo, com os dedos entrelaçados? É um cumprimento, né? Laro e. Porque Exu, o que que é? Exu, ó, esse cumprimento, né? Entrelaçados. Ele é um movimento. Exu quer dizer em Yorubá, acho que nós temos um tempinho ainda para falar disso. Exu em Yorubá quer dizer movimento, esfera. Ele que é o comunicador entre o Aê e o Orum, ou seja, entre a terra e o céu. Ele quem leva a comunicação. Por isso que a gente faz rodando assim, ó, né, em movimento, tá? Exu é a esfera, forma de movimento, a esfera. Ok? É por isso que a gente cumprimenta Exu com fazendo um sinal de uma esfera. Axé, meus irmãos, uma boa noite a todos, que Oxalá os abençoe pelo dia de hoje, sexta-feira, dia de Oxalá, dia da gente vestir o branco, não é isso, meus irmãos? E gratidão, gratidão por todos vocês. Até a próxima.